Oi, gente, tudo bom com vocês? Já te fiz muita canção, são 4, 5, 6 ou mais. Eu sei demais que tá demais. Eu chego no violão, você tá só querendo paz. Você dizia pra cozinha e eu vou dando atrás. Hoje eu falei pra mim, jurei até que essa não seria pra você. E agora hoje eu falei pra mim, jurei até que essa não seria pra você. Se juntar cada verso meu e comparar, vai dar pra ver. Tem mais você que nota dó. Eu tenho que me controlar. Se um dia eu quero enriquecer, quem vai comprar esse CD? De uma pessoa só. Hoje eu falei pra mim, jurei até que essa não seria pra você. E agora hoje eu falei pra mim, jurei até que essa não seria pra você. E é pra vocês, gente. Olha aí quem vem chegando, ele, tio Igor, para mais uma aulinha de língua portuguesa. Gente, pelo amor de Deus, vocês acreditam que eu tentei gravar essa música umas 40 vezes? Eu tava errando a passagem da nota. Eu tava indo daqui, ó. Eu chego no violão, você tá só querendo. Essa é a normal, né? Só que eu tava assim. Eu chego no violão, você tá só querendo. Muda completamente, olha aí, sem sentido nenhum. Gente, e tio Igor chegando para uma aulinha de língua portuguesa com vocês, tá? Só a belezura. E hoje temos aqui uma aulinha, tá? Especial, que é uma introdução para o assunto que vai vir, tá? Então ela tende a ser um pouquinho menor, mas tem um negócio, gente, porque assim, é, eu tenho avisado que tende a ser um pouco menor, mas eu ando falando demais. Então, se, tipo assim, eu tô esperando uma aula de até uns 12, 15 minutos. Mas se for uma aula de 30, vocês me perdoam, pelo amor de Deus. Gente, olha aí. Então, a gente esse ano vai dar uma avançada no assunto de transitividade verbal, tá? Ai, meu Deus. Tipo assim, esse slide aqui, ele foi feito pro ano passado, tá? Então eu vou até tirar, vou dar uma pausa aqui e vou tirar essa parte aqui da regência e vou ajeitar. Pronto, agora sim, transitividade verbal é o resumo introdutório para a gente começar os nossos assuntos do ano que vem, vulgo esse ano, tá? Então, você também, a gente vai rever isso, a gente vai ver e rever esse assunto agora e a gente vai rever para a regência também, porque eu sei que vocês vão esquecer, tá? E como eu sei que vocês vão esquecer, a gente vai ver isso várias e várias vezes, tá? Então, vamos lá. Vamos conversando aqui, pra gente não perder muito tempo, tá? Deixa vocês virem aqui. Agora eu tô chique demais. Ó, primeiro, o que é transitividade verbal? Isso aí a gente viu ano passado, tá? Bem simplesinho. E esse ano a gente vai reforçar tudo e vai dar uma complicada. Mas não é nem uma complicada de verdade, tá? Porque de boa, se você entender o que é a transitividade verbal, né, como funciona essa transitividade, a próxima, né, o próximo assunto que a gente vai ver a adjunta nominal e a adjunta adverbial é bem simples, tá? Então, a de hoje esse resumo, tá? E a aula de hoje é quinta, né? Nossas aulas estão saindo na quinta e na sexta. A aula de quinta ela é uma introdução para a aula de sexta, tá? Então, lembrando que qualquer dúvida que você tenha, você que está no virtual hoje, você leva essa dúvida amanhã ou na próxima aula, tá? Então, eu vou ter um tempinho para tirar a dúvida de vocês em relação a quem está hoje no virtual. Porque eu entendo, tem gente que não gosta de mandar a dúvida no grupo. Então você traz a sua dúvida para a aula e eu vou sanar a sua dúvida, tá bom? Mas vamos lá. Lembrando aí, gentinha, o que é transitividade verbal. A transitividade verbal indica a relação entre os verbos transitivos
e seus complementos. Isso porque sozinho o verbo transitivo não tem sentido completo, que significa que ele tem que transitar para um elemento que o complete. Aí, tio Igor, eu não lembro bolhão, faz o que é isso? Lembra que verbo intransitivo é aquele verbo que ele tem um sentido completo. Por exemplo, vocês já conhecem Bob, tá aqui? Bob, dá um oi pro menino. Então, Bob, se eu falar assim, o meu cachorrinho nasceu, eu preciso de um complemento? Depois do verbo nascer? Precisa. Por quê? Não, precisa não. Precisa não, nasceu, tu entendeu? Sim. Pronto. Tu vai, tudo que tu... Isso aí, esse negócio de... Eu preciso de complemento, isso aí é curiosidade, meu amigo. Isso aí é curiosidade sua. Se eu pegar e disser assim, fulano nasceu, aí tu vai dizer, onde, quando? Aí eu deixo de ser curioso, mancho. Ele nasceu, já que é o que importa. Certo? É a mesma coisa se eu disser assim, fulano morreu. Aí tu vai dizer o quê? De quê? Eu curioso, olha. Curioso. Então, o verbo intransitivo... Deixa eu ver se eu consigo colocar texto aqui. Consigo? Não, consigo não, ó. Não, consigo não. Mas enfim, o verbo intransitivo é o verbo que não precisa de complemento, tá? Quando vai terminar nele, e aí vai fazer sentido. Tipo, ontem choveu e relampagou, tá? E quando relampagou, ficou repangalejando. Quando repangalejou, tu entendeu que repangalejou? Tu entendeu. Olha eu pegando o meme do tempo do ronca. Repangalejou? Tu entendeu que repangalejou, tá? E aí fez sentido. Se fez sentido, pronto, já era. Se eu disser assim, a Luísa Helena caiu. A Luísa Helena sempre vai servir de exemplo, gente. A Luísa Helena caiu. Tu entendeu? Tu precisa de algum complemento? Não. E tu entendeu o quê? Que a Luísa Helena caiu. Pronto, Luísa Helena caiu. Certo? Luísa Helena, um abraço. Então, para você, pro Bob que não entende, Luísa Helena é uma aluna que é massa. Certo? Ela caiu? Não, eu não sei. Ah, tá. Vamos lá. Então, esse é o verbo intransitivo, ele não vai precisar de um complemento. O verbo transitivo, ele vai precisar de complemento. Por exemplo, se eu pegar e disser assim, Bob, Luísa Helena gosta. De quê? De quê? Olha aí, esse é o ponto. Quando eu falar Luísa Helena gosta, você vai perguntar de quê? De quem? De quem eu não sei, olha aí. Mas de quê? Se eu falar assim, Luísa Helena gosta de pitomba. Luísa Helena gosta de pitomba. Esse de pitomba completou o sentido de gosta? Sim. Sim, e se completou o sentido do verbo, esse verbo é transitivo. Certo? Um verbo com sentido completo é chamado de verbo intransitivo e um verbo com sentido incompleto é chamado de transitivo. Tá? Então, aqui a gente vai ter alguns exemplos. Ó. Entregaram. Digamos, os motoboys entregaram. Você vai perguntar? O quê? A encomenda. Certo? Precisa de complemento? Precisa. Se eu falar vendo. O quê? Quanto? Veja, quanto não, cara? Calma. Sim, claro. Vendo quadros. Olha aí, eu vendo quadros, as minhas artes. Por quanto? Rapaz, que eu tô interessado, eu quero comprar, mas tu de roupa, como é que eu vou dizer? Gente, eu convivo com essas piadas diariamente. Se eu falar assim, segure. O quê? Segure isso aqui, por favor, pelo amor de Deus. Então, tudo isso aqui, todos esses verbos entregaram, vendo, seguro, são verbos transitivos, certo? São verbos que precisam de um complemento, tá? E esses verbos, se precisam de um complemento, ainda podem ser divididos em verbos transitivos diretos e indiretos, tá? Então vamos lá. Vamos entender primeiro agora o que é verbo transitivo direto. Imagina que você está numa estrada, tá? Tu tá no verbo, que é a cidade verbo, e aí tu quer ir para a cidade de complemento. Entendeu? É um bom exemplo?
Mais ou menos, né? Então, tu tá na cidade verbo e quer ir na cidade complemento. Se tem uma linha reta, tu vai o quê? Vai direto, né não? Então, verbo transitivo direto é isso. Tu vai do verbo ao complemento de uma forma direta. Tá? Então, o verbo que não tem sentido completo e precisa de um complemento, geralmente introduzido sem preposição, que conclua o que ou quem. Então, quando eu tiver um verbo transitivo direto, eu vou ter um verbo e o complemento, tá? E não vai ter uma preposição ali no meio, né? Tio Igor, o que é preposição? Tio Igor responde para você. Preposição é aquilo que liga termos da oração, tá? Então, as mais comuns aí, de a para compor. Lembra que ano passado a gente teve até o funk, né? Que a Marina participou, que era o a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sobre, trás, sem, sobre. Lembra dessa? Se você não lembra, porque tu não assistiu a aula. E aí eu já tô sabendo que você não assistiu a aula. Menino. Ó, então, preposição é isso, tá? Ela vai ligar termos. Então, um verbo transitivo direto, eu vou ter o verbo e eu não vou ter uma preposição no meio, entre o verbo e o complemento. Tá? Chico, eu não tô entendendo nada. Aí vamos lá. Vou aqui, vamos para os exemplos. A mesa 3 pediu a carne bem passada. Vamos lá. Se eu falar só a mesa 3 pediu, Bob, tu vai entender? Marrom. Marrom? Marrom mesmo. Se eu chegar aqui e perguntar, ei, a gente tá no restaurante, a mesa 3 pediu. O quê? O quê? Realmente, ele pediu a carne bem passada. Aí, obviamente, então a gente já entende que esse pediu aqui é um verbo transitivo, certo? Tem preposição ligando pediu ao objeto? Você diz, tem esse a aqui. Esse a aqui é artigo. Artigo não é preposição. Se não tem preposição, verbo transitivo direto. Ei! De novo. Terminei a análise. Se eu falar eu terminei, você vai perguntar? O quê? Quando? O quê? Certo? Terminei a análise. Terminou mesmo? Terminei. Terminou? Terminei. Terminou mesmo? Quero ver depois. Então, terminei. Certo? Quando eu digo terminei, eu preciso de um complemento. Terminei a análise. Esse a aqui é preposição? Não. Esse a é artigo. Se não é preposição, então é verbo transitivo direto. Ei! De novo. Agora sim, entendo meus pais. Você vai pegar e falar, agora sim, entendo. O quê? O quê? Né? Meus pais, agora eu entendo meus pais. Tem alguma coisa ligando esse entendo aos meus pais? Não, não tem. Então, é verbo transitivo direto. Ah, uhul! Eu tenho que botar aqui um botão de palmas. Deixa eu ver se eu acho um botão de palmas, se aí vai ficar melhor. Pronto, achei aqui o botão de palma. Eu tenho essas palmas aqui. Eu tenho essas palmas aqui. E eu tenho... Menino. E eu tenho as palmas do macaco. Palmas do macaco para ele. Ei, acho que as palmas do macaco são as campeãs, mas eu não vou usar, tá? Então vamos lá, você já entendeu aqui que é verbo transitivo direto, ou seja, verbo transitivo direto é aquele que o verbo, tá? O verbinho, ele não se liga por preposição ao objeto, tá? Ou seja, o verbo entre o menino que foi entre o verbo e o objeto, a gente não vai ter preposição. Uma falda, mulher. Vamos lá. Se você já entendeu o verbo transitivo direto, obviamente o verbo transitivo indireto é o verbo que tem uma preposição no meio. Então, Bob, voltando ao exemplo do você está na cidade verbo. E você quer ir para a cidade... E você quer ir para a cidade complemento. Certo? No meio do caminho tem uma pedra bem grande.
O que é que você vai fazer no caminho? Vou arrudear. Você vai arrudear. O seu caminho vai ser indireto. Com certeza. Não é não? Então o verbo transitivo indireto é isso. Com certeza. Culpa de quem? Da prefeitura. Que não tirou a pedra do meio do caminho. Entendeu? Então, o verbo transitivo indireto é isso. A gente vai ter uma preposição ali no meio, tá? Então, o verbo que não tem sentido completo precisa de um complemento que conclua com quem, de que ou de quem, em que, para que ou para quem, por quem. Acompanhado de preposição obrigatória. Então, se é verbo transitivo indireto, vai ter preposição. Tio Igor, canta de novo a história da preposição a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, trás, sem, sob, trás. Tá? Então, o complemento desse tipo de verbo é chamado de objeto indireto, tá? Então vamos lá, a gente vai ter aqui alguns exemplos. Não acredito no que ele diz. Não acredito. Certo? Falar, não acredito. Você vai perguntar no quê? No que ele diz. Então esse no aqui, ele é uma preposição, certo? Então se é uma preposição, a gente vai ter um verbo transitivo indireto. Ó. Não acredito em, tá? Em que? Ah, lembra aqui, a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, tá? Podemos ir com você, né? Podemos ir aqui, a gente tem uma locução verbal com. Com é preposição? É, se com é preposição, a gente tem um verbo transitivo indireto, tá? Lembra do que te disse? Esse lembra. Quem lembra, lembra de algo. Esse dia é preposição. E se esse dia é preposição, a gente tem um verbo transitivo indireto. Eita, menino, tá? E aí a gente vai ter também o verbo transitivo direto e indireto, onde um dos objetos vai ser objeto direto e um dos objetos vai ser objeto indireto. Para ele a gente vai ter o quê? Duas perguntas, tá? É o verbo que não tem sentido completo que precisa de objeto direto e indireto. Assim, o verbo transitivo direto e indireto precisa de dois complementos, tá? Então, enfim... O objeto direto e indireto completa o verbo com informação sobre que a quem. Então, quando eu digo enviei, quem envia, envia algo para alguém. Então, enviei os postais aos clientes. Perceba que aqui é artigo e aqui a gente tem uma preposição, tá? Deixa eu até riscar aqui. Deixa eu botar aqui no canto certo. Ai, meu Deus. Então, aqui, ó, a gente tem um artigo. E aqui a gente tem preposição. Show? Deu para entender? Então isso aqui é objeto. Ai, meu Deus. Direto. E isso aqui é objeto. Ô, feio. É objeto indireto. Show? Meu Deus, que negócio feio. Eu tô ficando com medo já. Meu Deus. Acabou. Pronto. Agradeceu a oportunidade ao chefe. Quem agradece, agradece algo a alguém. Então, a oportunidade, esse a é artigo e esse ao chefe é preposição. Então, esse ao aqui é preposição, então fica objeto direto e objeto indireto. Show? Expus. Quem expõe, expõe algo a alguém, tá? Então, expus minhas dificuldades, tá? Aqui, como é um pronome, não é preposição, né? Que é um pronome possessivo, expus minhas dificuldades ao professor. Isso aqui a gente tem o quê? A gente tem uma preposição. Então, aqui, minhas dificuldades é objeto direto e aqui é objeto indireto. Show! Suavidade. Aí a gente vai ter aqui alguns exemplos de verbo, tá? Verbo transitivo direto. Ler, fazer, querer, quebrar, causar dor. Verbo transitivo indireto, necessitar. Quem necessita, necessita de algo, né? Quem sabe, sabe de algo. E o verbo transitivo direto e indireto. Quem empresta, empresta algo a alguém. Quem comunica, comunica algo a alguém. Lembrando, gente, que é importante... aqui termina com um gato louco, né?
Mas lembrando que você tem que pegar o sentido da oração, certo? Então, às vezes, o verbo ele vai mudar. Às vezes, naquela oração, ele vai ter uma transitividade diferente, tá? Mas eu não vou trabalhar com isso agora. Basta você saber que a gente tem verbo transitivo direto, indireto e transitivos diretos e indiretos, tá? E é isso, gente. Temos aí no final o gato xerife. Ficamos por aqui. Até amanhã, né? Amanhã quem tiver no online vai estar no virtual e quem tiver no virtual vai estar... quem tiver no presencial vai estar no virtual. Ficamos por aqui. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau!